Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que todos estejam bem, né? No vídeo de ontem eu dei o aviso de que a partir de agora, tanto no Patreon quanto na comunidade fechada, nós pretendemos trazer uma live por semana, trazendo assuntos mais urgentes, porque nós estamos vendo que muitas situações complicadíssimas no mundo estão se precipitando e eu senti a necessidade de trazer, então, semanalmente atualizações das coisas que estão acontecendo dentro dessa agenda que levará tudo até 2030 a uma mudança muito grande no mundo. Então, sem qualquer custo adicional, quem já está na comunidade fechada vai continuar com as aulas que já tem, quem está no Patreon vai continuar com os vídeos que já tem, só que agora com o acréscimo, né, vão ganhar uma live toda semana, porque eu sinto essa necessidade de levar isso para vocês. E quem estiver lá também vai poder fazer perguntas, né? E aí a gente vai ter um contato mais direto. Para quem ainda não está lá, eu vou deixar algumas vagas disponibilizadas nos links aqui na descrição ou no comentário em destaque. Bom, dado o recado, vamos à análise do artigo de hoje, que fala com a chamada, dizendo que os dois maiores líderes, ou os dois líderes mais autoritários do mundo, se uniram, e os Estados Unidos devem estar em alerta a respeito disto. Isso é o que diz a chamada da matéria aqui de Frederick Kemp. Ele diz o seguinte: isto é grande. Os dois principais, ou os líderes mais autoritários de nosso tempo, segundo ele, declararam uma causa comum sem precedentes. E é verdade, essa declaração de união deles é algo sem precedentes desde o fim da Guerra Fria. Quer dizer, na verdade, China e Rússia nunca estiveram tão próximos quanto estão agora. Muito também por conta dessa política de, como é que eu posso dizer assim, de repressão dos Estados Unidos, da OTAN de uma maneira geral, contra ambos, né? E não só contra eles, existem outros países menores envolvidos, e aí eles estão se unindo para tentar combater essa liderança ocidental. Bom, eles dizem assim: essa união tem aspirações de moldar uma nova ordem, né, do mundo para substituir aquela formada pelos Estados Unidos. Eu achei interessante que em um vídeo anterior, quando eu usei essa expressão nova ordem, M-U-N-D-I-A-L, né, que a gente não pode nem dizer, porque senão acaba aqui numa caixinha da Wikipedia aqui embaixo, uma explicação dizendo que isso é uma teoria da conspiração, só que aqui quem está falando isso é alguém da mídia oficial, né, do Atlantic Council. Inclusive eu vou colocar o link dessa matéria para que você analise ela com detalhes caso queira. Então eles podem usar a expressão e nós não podemos, né? Então sim, a Rússia e a China querem uma nova ordem, né, que quer substituir a atual ordem dirigida pelos Estados Unidos, e a nova ordem que os Estados Unidos queriam implantar parece que vai ter de dar um passo atrás. Então, repetindo aqui, eles têm aspirações de moldar uma nova ordem para o mundo, para substituir aquela formada pelos Estados Unidos e seus parceiros após a Segunda Guerra Mundial. O presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin queriam garantir que o mundo não perdesse a importância de seu 38º encontro pessoal em Pequim na sexta-feira, poucas horas antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, que Putin foi pessoalmente para a abertura, né? E com mais de 100 mil russos ou tropas ameaçando a soberania ucraniana. Na verdade, já se fala em 130 mil há um bom tempo, né? Inclusive lá nas lives do Patreon e da comunidade fechada, que vão ser exatamente a mesma live, não importa se você está no Patreon ou na comunidade fechada, nós vamos ter que discutir de perto certas movimentações que estão acontecendo lá, e que se nós trouxéssemos para cá, eu acho que daria problema aqui para o canal. E lá nós vamos abrir para perguntas, porque será ao vivo, né? Bom, então eles divulgaram a totalidade de sua audaciosa declaração conjunta de 5.300 palavras em inglês neste fim de semana, declarando que, abre aspas, emergiu uma tendência para a redistribuição de poder no mundo, fecha aspas. Para quem não viu, o presidente brasileiro, inclusive, respondeu a uma pergunta de uma repórter que disse: mas, presidente, o senhor vai lá agora conversar com o Putin da Rússia, né? Por conta de quê? Por conta desse problema que os Estados Unidos tentou, inclusive, ou pelo menos é o que se diz, né, que o Brasil não participasse dessa reunião. Não sei se é fato, se não é,
Mas o fato é que o presidente disse, olha, eu vou conversar com ele tanto quanto eu conversarei com o Biden assim que eu for convidado para conversar lá. Então nós estamos vendo efetivamente que essa ideia de mundo multipolar está avançando, até porque em um determinado momento os próprios Estados Unidos recuaram da sua posição de poder quase que único, né, no mundo, né? Então, para eles, né, é interessante jogar tanto os Estados Unidos quanto os parceiros dos Estados Unidos para escanteio. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se esse mundo multipolar vai se instalar mesmo ou não. Sinceramente, me parece que sim. Eu sempre dizia que aquela nova ordem unipolar, que seria o globalismo, ele até vai se instalar. Eu não estou dizendo que nunca vai se instalar aquilo, mas eu sempre dizia que primeiro viriam os 10 reinos da chamada nova ordem. Isso foi um dos primeiros vídeos que eu gravei, os chamados 10 reinos da nova ordem MUNIDILAL mundial. Então, eu só não falo as palavras na sequência para que não apareça aquela caixinha da Wikipedia ali embaixo. Talvez até vá aparecer de qualquer maneira, não sei. Bom, então vamos ver aqui o que há nessa declaração, segundo essa matéria aqui, que precisa ser lida e digerida. Ele faz um resumo aqui, ele diz que Rússia e China estão se juntando de uma maneira sem precedentes nas regiões umas das outras e em todo o mundo. Por quê? Porque tanto a China apoia as políticas da Rússia na Ucrânia, quanto a Rússia está apoiando as políticas da China em Taiwan. Então, é uma espécie de aliança. E não é mais uma aliança informal, é uma aliança formal, declarada expressamente, né? Então, pela primeira vez, Pequim juntou-se a Moscou na oposição ao alargamento da OTAN. A Rússia retribuiu o favor ao se opor ao novo Pacto de Defesa AUKUS, que vincula a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos, além de endossar sua política de uma China unificada, né, e seu papel crescente no Atlântico. Já fiz vários vídeos aqui tratando do AUKUS, inclusive falei dessa questão da Austrália, do seu submarino que ela adquiriu dos Estados Unidos. A França na época ficou furiosa porque é ela que queria vender os submarinos, e aí a gente começa a levantar suspeitas do porquê que a França está sendo colocada de lado, né? Nós estamos vendo aí alguns movimentos de Macron e outros que parecem um tanto quanto suspeitos, inclusive durante o mandato do presidente anterior, não do atual dos Estados Unidos, Biden, mas do Trump. Nós víamos um afastamento ainda maior da França ou da liderança francesa em relação aos Estados Unidos, em que pese as fotos públicas, né, os sorrisos e abraços dos dois líderes, né? Bom, Rússia e China não estão chamando sua parceria de aliança do tipo da OTAN, mas eles não são tímidos sobre suas ambições. Então, não necessariamente tem de formalizar por escrito uma aliança, mas nós estamos vendo que, de fato, ela está existindo na prática, né, sendo declarada. Xi e Putin, diz o comunicado, abre aspas, reafirmam que as novas relações interestatais entre a Rússia e a China são superiores à aliança política Mille da era da Guerra Fria. A amizade entre os dois estados não tem limites, não há áreas proibidas de cooperação, o fortalecimento da cooperação estratégica bilateral não é direcionado contra terceiros países, nem afetado pela mudança do ambiente internacional e mudanças circunstanciais em países terceiros, fecha aspas. Ou seja, eles estão dizendo que essa aliança aí não tem nada a ver com os Estados Unidos, é uma aliança deles para que eles cresçam, mas é óbvio que é uma aliança feita para confrontar a OTAN, os Estados Unidos e as sanções norte-americanas, enfim. Então, um funcionário do governo Biden com quem o autor aqui do artigo conversou, vê um lado positivo no fato de que a declaração não menciona a Ucrânia pelo nome, mas não precisa. Talvez mostrando o desconforto da China com a perspectiva da invasão, mas ao mesmo tempo China não disse nada para dissuadir a escalada de Putin. É porque a China ainda precisa dos Estados Unidos e da Europa como clientes, consumidores de seus produtos. Então ela obviamente não vai declarar expressamente, mas ela está dizendo, em outras palavras, implicitamente o seguinte: olha, não mexam comigo e não mexam com o meu parceiro, né, porque senão a coisa não vai ficar boa. É basicamente isso. E obviamente, na minha interpretação pelo menos, né, isso envolve a Ucrânia. Embora a interpretação do
autor aqui, ele vê algo positivo nisso. Sim, há um pouco de positivo no sentido de que ainda há uma certa timidez da China em mencionar isso, ou seja, ela ainda mostra com isto que, ao não mencionar a Ucrânia, ela respeita ainda os Estados Unidos, talvez por necessidade, talvez não nem porque queira, né? Mas por necessidade ainda faz. Então ele diz assim, por mais ridículo que possa parecer a sua definição de democracia, mais uma evidência de que a China e a Rússia estão tentando arrancar o alto fundamento moral das democracias eleitorais por meio de um palavrão orwelliano. Os lados observam, diz o comunicado, que a Rússia e a China, como potências mundiais com rica herança cultural e histórica, têm tradições democráticas de longa data. Aí essa democracia ela é contestável segundo os moldes do Ocidente, né? Então talvez na visão russa eles têm democracia, na visão chinesa aquilo é um estilo de democracia para eles, e quando a gente olha daqui para lá não reconhece aquilo talvez como uma democracia, como muitos já estão dizendo aqui dentro do Ocidente, que já não reconhecem mais como democracia nem mesmo os moldes que estão sendo decididos aqui dentro dos nossos países ocidentais, principalmente devido a essa tentativa de imposição de uma política de cima para baixo, né? Porque a democracia, na verdade, ela seria o governo do povo, né? Mas as lideranças iluminadas, seja no Oriente ou no Ocidente, parece que entendem a aristocracia como uma democracia. Bom, ao final das contas, eles dizem que lá há uma democracia que se baseia em 1000 anos de experiência de desenvolvimento, amplo apoio popular e consideração das necessidades e interesses dos cidadãos. Então, para eles, segundo o comunicado oficial, haveria sim democracia lá. Além disso, segundo eles, cabe apenas ao povo do país decidir se seu Estado é democrático. Em outros lugares, no entanto, a declaração adverte que a defesa da democracia e dos direitos humanos não deve ser usada para pressionar outros países, ou seja, que os Estados Unidos não podem usar o modelo dele de democracia para pressionar a China e a Rússia. Isso que está implícito no discurso, né? Bom, então aí ele faz uma observação aqui que eu acho interessante de nós lermos também, dizendo que talvez o maior erro que os estrategistas ocidentais cometeram desde então, desde 2019, né, tenha sido separar os desafios chineses e russos à ordem internacional pós-Guerra Fria como distintos e apenas vagamente relacionados. Se é um erro que eles cometeram, não é um erro dos meus comentários, porque eu sempre coloquei China e Rússia como parceiros. E quanto mais os Estados Unidos pressionam um e outro, mais eles vão se unindo, é lógico. Eles se unem, não necessariamente porque um quer que o outro governe sobre si, cada um tem seu próprio projeto, mas como uma maneira de se defenderem contra uma ameaça superior à deles, né, se estiverem divididos. Então, o governo Biden até esperava estacionar a questão da Rússia lidar com o desafio mais urgente e de longo prazo da China. Então, aqui eles já estão dizendo que o Biden já estava com aquela mesma visão do Trump de primeiro lidar com a China para depois lidar com a questão ucraniana. Só que agora, com essa manifestação, essa declaração de Xi e Putin em conjunto, parece que a situação vai se entornar, né? E veja, nós agora vamos acompanhar aí os Jogos, né, Olímpicos na China, e isso vai ter muita repercussão no mundo, porque eles vão fazer os shows pirotécnicos deles, as apresentações, isso vai chamar muita atenção do mundo para lá. E aí há muita expectativa do que vai acontecer pós os Jogos. O que vem depois, porque durante esse momento, então, é uma espécie de momento de trégua tácita, mas que depois isso pode servir como um momento de virada. Nós vamos acompanhar. Lá na comunidade fechada, nós vamos dar uma opinião bem mais aberta do que nós estamos dando aqui, né? No Patreon também. E vamos prestar bastante atenção, porque a coisa vai se complicar, na minha opinião, né? E bastante. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.